Olá, amigos, nossos espectadores do Jornal Antena. Estamos em mais um episódio do podcast Scalabrini 50 anos. As comemorações desta instituição de ensino que tem muita história para contar. E hoje um convidado para lá de especial, né? Estou aqui com o meu glorioso pai, Valmor Luiz Ozelami. Ele também tem muitas histórias para contar da sua experiência, da sua vivência, da sua trajetória no Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini. Professor Valmor Luiz Ozelami tem mais de 35 anos em sala de aula e um fato inusitado, né? Depois que ele recebeu o título de professor, ele deixou os bancos escolares. Mas antes disso, enquanto licenciado para dar aula de filosofia, português, geografia, religião, inclusive latim, se qualificar ainda mais e tem o título de professor doutor em filosofia pela URGS. Quero lembrar que esse podcast tem o patrocínio do Sicredi, que atua junto às comunidades e valoriza e apoia iniciativas e projetos como esse voltado para a educação. Também temos o apoio do Espaço Florescer, um local multidisciplinar com atendimento e práticas voltadas para a saúde mental, autoconhecimento e formas de resolução de conflitos. Também aqui conosco quem nos apoia, o casal Eldo e Maria Orlandini, sempre parceiros, e a Dona Maria será uma das entrevistadas também desse projeto que conta histórias deste educandário. E lembrando também do patrocínio da psicopedagoga Diole Maísa Siqueira. A Diole atende na Clínica Abrace e no Espaço Florescer e ela faz consultoria para instituições, professores, pais, visando o desenvolvimento de atividades inclusivas. Eu te chamo de pai ou eu te chamo de professor? Como quiser, as duas coisas. Quero lembrar que esse podcast está sendo gravado na casa dele, em Rainha do Mar, onde eu aproveito as férias escolares da gurizada, né, que já não são mais criança, e estamos em visita aqui, curtindo momento família, junto com pai e mãe. Que bom que a gente pode ter essa oportunidade ainda, né? Professor Valmor, conta como foi essa trajetória. Durante o tempo que lecionou, não tinha título de professor. Aí quando recebeu o título de professor, deixou de lecionar com idade. Esse aqui é o título, então, professor doutor em filosofia. Tá contigo, Valmor. Bom, para começar, eu tenho que dizer o seguinte, que dos 81 anos e mais alguns meses até agora, eu passei 57 dentro de escolas. Começando lá no interior de Putinga, numa escolinha rural, acabando na URGS de Porto Alegre. As experiências que eu tive em sala de aula foram de professor, diretor e principalmente isso aí. E alguma colaboração também na parte pedagógica. Desses 57 anos dentro de escolas, 35 mais ou menos foram em sala de aula. Os outros foram, quer dizer, em sala de aula como professor. Os outros foram como aluno ou como professor e aluno também. Que eu fazia as duas coisas também. Enquanto eu lecionava, eu fazia faculdade. Experiências eu tive em São Paulo, em Santa Catarina, no Espírito Santo. Mas de todo esse tempo, para mim, o auge de sala de aula foi a Escola Scalabrini de Encantado. Que legal. Quando finalmente, eu consegui, em 1986, entrar numa sala de aula para lecionar filosofia, que eu ainda não era nem mestre, nem doutor, mas eu tinha a habilitação para lecionar filosofia, sociologia e psicologia do Ministério da Educação. Da Educação, e a carteirinha que era essa carteirinha aqui. Da Escola São João del Rei, em Minas Gerais, né? Isso prova... Consegui de Minas Gerais. Tá, então, o que foi a experiência em Encantado? Em Encantado, como eu disse, eu lecionava filosofia no segundo ano do ensino médio, uma aula por semana, se eu não me engano, era
Só que daí era o seguinte, como eu só tinha uma nomeação de 20 horas, eu pegava todas as turmas do ensino médio. Quem passou pelo Scalabrini de 1986 a 2002, durante esses 16 anos, que passou no segundo ano de ensino médio em qualquer curso do Scalabrini, passou pelas minhas unhas, como eles diziam, passou pelas minhas unhas. Então, qual era o meu sistema de dar aula? Cada um tem a sua pedagogia. E eu, quanto à pedagogia, não estava lá muito ligando para isso, não. Para mim, a educação, ela se faz, aliás, que era princípio desde quando eu comecei a estudar filosofia, etc., com o Sócrates, que o saber, ele vem de dentro da pessoa. Ele não vem de fora. Só que o que precisa? Ele precisa ser provocado. Certo. Então, o saber é o resultado de um diálogo, e um diálogo profundo, aonde tu tem aquela tal de dialética, né, que tu faz a provoca. Tu tem que provocar. Era o meu método de provocar. Por isso que os alunos não gostavam de mim. Há controvérsias, há quem gosta. Os alunos não gostavam de mim, por quê? Porque já me falou, né, que alguns deles ainda, o professor não fazia nem chamada, nem levava livro, nem fazia nada. Mas com a canetinha no bolso, sabe? Mas eles te contam que eu provocava no discurso, que eu provocava, e eu falava. Isso aí. E ali, então, era a exposição que eu tinha que fazer. E o meu equipamento, vamos dizer, era o X. Eu chegava em casa num vapor de pó de giz. Que a tua mãe mandava eu trocar a roupa lá fora. Por causa da alergia. Por causa da alergia. E o que eu tiro disso aí? Era a minha maneira de dar aula. E em todas as disciplinas eu fazia assim. Então eu lecionei matemática, a filosofia lá no Espírito Santo, no curso, era latim, para Lola, eu dei aula de latim para Lola. Mas ali, naquele momento, aqueles 16 alunos ali no Scalabrini foram o auge para mim. E por que foram o auge? Porque ali eu pude entrar naquilo que é a minha filosofia, que era a minha matéria, a minha habilitação, e eu gostava. E não uma habilitação qualquer, uma habilitação dentro do que realmente faz sentido para ti enquanto professor. Porque a curso de filosofia, eu fiz uma filosofia pura. E eu não fiz um curso, por exemplo, tu faz uma faculdade de letras, tu faz uma faculdade de direito, tu tem aula de filosofia. Não, mas eu tive 4 anos para ter o diploma de filosofia, para ter a habilitação. A habilitação quer dizer a graduação. E depois que eu fiz a pós-graduação com o mestrado e o doutorado. Então, era uma coisa que eu gostava de discutir, né? Então, e foi somente ali que eu consegui lecionar. Porque onde eu lecionava no ensino fundamental, etc., isso, para cá, para lá, tapava buraco. Certo. Tapava buraco. Assim como a filosofia, a aula de filosofia no ensino médio na época era tapa-buraco. Por que eu não fui chamado antes lá? Isso é uma outra história. Mas quem é que dava filosofia? Professor de educação física, o professor de não sei quem. Por quê? Porque não tinha professor. Certo. Eu fui o único professor com título de filosofia na delegacia de ensino de Estrela. O único professor de filosofia com título da disciplina dentro da região da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. Isso, da educação. Só que não me deram, só que eu estava fora da área. Fora da área. Então entrou um projeto do governador do estado na época, que nós apelidamos de cada macaco no seu galho. Certo. Aí então é que descobriram que tinha um macaco fora de galho. Que eu estava num galho e outro galho. Eu estava lecionando em Dr. Ricardo, qualquer coisa, principalmente história e geografia. Aí descobriram que tinha um professor de filosofia para botar no Scalabrini. Aí então me chamaram. Me obrigaram a ir lá. Nossa, que obrigação difícil! Uma obrigação extremamente difícil.
A gente deu um intervalinho aqui para tomar uma água. E eu quero ressaltar o cenário. Nós estamos gravando esse podcast num reduto filosófico, antropológico, no reduto do professor Valmor, que é o seu quarto-biblioteca aqui na casa dele em Rainha do Mar. Por isso que a gente está aqui para valorizar o ambiente e depois a gente vai falar. Não se enganem, tu já leu todos, né, pai? Não. Todos os livros que esses tá aqui não é tudo que eu li. Exato. É metade daquilo que eu li. Porque eu sou testemunha ocular do Eu, por exemplo, agora eu tenho uma biblioteca aqui dentro. Ó. Eu tenho uma biblioteca aqui muito grande. Bem maior do que essa. Talvez maior do que essa. Compro livro todos os dias, mas eu não posso recomprar livros materiais. Porque tem alguém que impede a entrada. Então eu pego por aqui, daí aqui. A esposa dele, a dona Ivonete, que a comunidade Encantado também, boa parte conhece, ela boicota. Porque ela diz que cada vez que chega um livro para o Valmor, ele esquece dela por um tempo. Então, quando ela não quer, sim, ser deixada em segundo plano, ela esconde os livros. Brincadeiras à parte. Mas eu quero entrar no contexto aqui, pai, que foi um sacrifício nem um pouco difícil para te retomar, né? Mas o que eu quero colocar, a questão da filosofia, o primeiro professor de filosofia graduado no Scalabrini, que depois ele já me antecipou aqui que tem uma marca que ele também deixou registrada no Scalabrini, que tem a ver com curso de tempo integral. Nós vamos entrar nesse assunto também. A filosofia, tu não é só graduado em filosofia, tu vive a filosofia desde que eu me conheço por gente, né? Em cada uma das leituras que tu faz, das obras literárias que tu estuda, então tu está fora da sala de aula, mas tu não está fora da filosofia. A filosofia faz parte da tua vida. Mas enquanto professor, como era lecionar filosofia no contexto que tu vive e entende a filosofia para os alunos de ensino médio? Da vida. Todo o meu trabalho sempre foi o trabalho de professor. Ou na escola ou fora da escola. Movimentos comunitários lá no Espírito Santo e no trabalho que eu fazia na Joel, os associados. Repete. Sobre cooperativismo. O que era? Para mim era fazer, eu não digo a doutrinação, porque hoje o conceito de doutrinação está muito deturpado e está com pejorativo. Mas o meu trabalho sempre foi despertar a mente das pessoas. O que é a filosofia? A filosofia, eu escrevi em grego, para o pessoal começar a dizer, amigo do conhecer, quer dizer, não é um amigo, é aquele que busca, aquele que procura, então tem que sair de dentro dele. Todo ser que busca conhecimento em alguma área, ele está exercendo a filosofia. Ele está exercendo a filosofia. Ali até tem aquela tal da história, tu entrevista um técnico de futebol, de um time de futebol qualquer, por mais analfabeto que ele seja, tu pergunta para ele, antes do jogo, como é que você vai armar o time para enfrentar o outro time que é bastante forte. Ele diz, a minha filosofia é essa. O que esse cara entende de filosofia? Por que ele fala? Ele sabe o que significa essa palavra? Ele não sabe o que significa a palavra, mas o que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar de dentro dele e dentro de cada jogador uma estratégia para poder vencer. Aí eu quero falar agora, por que dos livros? Por que tanta leitura? Por que tanta leitura? Tu sabe o que tu comeu 3 dias atrás? Lembra, né? Às vezes tem isso também, né? Então, mas a gente precisa todos os dias se alimentar para poder desenvolver o corpo. Se você me perguntar, o que está escrito nesse livro aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui. O que está escrito nesse livro aqui? A 25ª hora. A 25ª, mas não existe 25ª hora. Só isso que eu lembro. Mas o que acontece? Se eu ficar 3 dias, 4 dias sem ler, o meu espírito embota. Baixa. Então eu tenho que me alimentar. Tenho que alimentar, porque a leitura é o alimento do espírito, né? Mas eu quero entrar naquela questão do Scalabrini.
coisas que eu consegui, vamos dizer, tentei fazer pelo menos e conseguimos, você já falou um. Eu trabalhei uma época, como eu tinha algumas horas a mais, além da sala de aula, na coordenação pedagógica, e eu convenci a diretoria e a coordenadora pedagógica, etc., a criar um curso dentro do Scalabrini de tempo integral. Quer dizer, aulas de manhã e de tarde, o dia inteiro. E a gente conseguiu. Fizemos uma turma de 20 alunos escolhidos com os pais. Certo. Todos diferente, quero ressaltar, que é diferente de hoje turno integral nas escolas, onde a criança, o contraturno, é diferente do que é posto hoje como turno integral, né? Criança vai na aula de manhã e de tarde fica com reforço, atividades e vice-versa. Aumentamos a carga horária. Aumentamos a carga horária de todos eles. Chegamos com os professores. Olha, vamos aumentar a carga horária em 5 horas, ou mais 3 horas. 4, 5 horas da manhã e mais 3 de tarde. Para não sobrecarregar demais, porque depois eles têm os temas para fazer. 3 horas de tarde. O que vamos introduzir? Tal. Aí discutiram, né? Os professores, todo mundo queria mais aulas. Todos os professores queriam. Matemática queria, português queria, história queria, e eu queria também filosofia. Lógico. E conseguimos. Tá. Chamamos os pais, todos os alunos, e eles se comprometeram a não tirar os alunos da sala de aula durante a tarde. Tinha que ficar até o fim do curso. Ia começar até o fim do curso. Começar no primeiro, segundo e terceiro ano até o fim do curso. Porque chegava 3 anos, então. 3 anos. Começando no primeiro, segundo e terceiro. Por quê? Porque acontece que o aluno de ensino médio chega a 15, 16 anos, arruma um emprego, vai embora, vai estudar de noite. Eu disse, não. Esses aí não podem frequentar. Vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência. Por que fazer uma experiência? Que eu queria fazer uma experiência ali. Porque eu estive na Europa uma vez, e na Itália, e fui visitar um colégio que também estava fazendo uma experiência. Da entrevista dele, ele deve estar por ali. O programa de filosofia do ensino médio deles lá. Da onde? De uma escola na Itália. Uma escola na Itália, na cidade de Marostica. Mas como foi? Então, quantos alunos? 20? 20 alunos que começaram, 2 acabaram desistindo. Mas e o compromisso dos pais e dos alunos? Não terminaram. 2 não terminaram. 2 desistiram, tá. Arrumaram um emprego, foram para o curso da noite. Entendi. Mas os outros continuaram. Dali nós tiramos alunos que saíram direto para a URGS. Inclusive um que saiu para... Embaixador. Para embaixador. Passei É o encantadense, Eduardo Sfoglia, né? É o Eduardo Sfoglia. Alunos saíram. O que aconteceu depois? Aconteceu que acabou. Por quê? Porque descobriram que não tinha carga horária suficiente. Porque acrescentamos a aula, mas assim de ensino não dava professor. Esse projeto durou um ciclo de 3 anos, Um ciclo de 3 anos. Só. Depois, quando a gente viu que estava dando certo, quisemos começar de novo, né? Pelo menos uma turma. Não, aí não dava, porque não podia, porque não tinha carga horária. Provavelmente tinha que passar por uma legislação. Outra coisa que eu discuti, principalmente com a questão pedagógica, a questão pedagógica. Por isso que o professor, que os alunos não gostavam de mim. Eu chegava na sala de aula antes deles. Eles não gostavam. Chegava na aula antes deles. Porque cada vez que batia o intervalo eles fugiam. Aí eu conseguia chegar na sala antes deles e saía por último. Então é porque eu era o Caxias. Então eles não gostavam de mim. E eu fazia essa prática, discutir. Eu falava e depois pedia para eles falar. Trabalhos em grupo. Não, aí eu via nas reuniões dos professores que as professoras falavam, mas a minha turma, aquela turma é uma maravilha, eles trabalham que é até bonito de ver. Eu chego, passo um trabalho, boto em grupo, um tema, passo um trabalho, eles fazem que é uma maravilha. Aí eu comecei a pensar, digo, mas peraí, por que comigo não é assim? Por que comigo não é assim? Sabe o que eu descobri?
que os alunos que faziam esses bonitos trabalhos, era trabalho com as mãos. O que acontecia? Tu forma um grupinho e dá um livro para você ler um determinado capítulo e fazer um resumo de um livro. Certo. O que vai acontecer? O grupinho se reúne, Cada um lê normalmente uma menina, mais habilidosa um pouco, pega o livro e vai copiar uma frase aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, faz um enfeitezinho, bota, aí todo mundo assina, entra, maravilha, trabalha com as mãos. E a mente fechada. E a mente. Fechada. O que eu fazia? Pessoal, olha, aqui tem um texto, assim, 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 assim. Um texto, lê, por favor, lê esse pedaço aqui. Professor, não entendi. Lê de novo. Não, eu não entendi, não vou mais ler. Eu disse, então deixa que eu leio. E lia, palavra por palavra, pá, aqui. Professor, onde é que o senhor tirou tudo isso aí? Daqui. Agora faz o seguinte. Vocês podem se reunir em grupo, se quiserem, pode ser. Eu faço essa questão aqui, ó. Eu já expliquei tudinho. Agora tem uma pergunta que eu faço assim. O que vocês acham? Eu acho que... Tu não acha nada. Eu dizia, discutam entre vocês sobre isso aqui e depois vocês vão dar o resultado. Agora, não falar em nome do grupo, não. Todo mundo vai falar. A participação, né? Todo mundo Como vai é difícil até hoje, professor, né? O cara foi mais esperto. Não sei o que ele achou. Eu concordo com ele. Muito bem. O que foi que ele disse? Não tinha. Ótimo. O que foi que ele disse? Aquilo que ele falou eu concordo. Mas então diz o que ele falou. E ainda dentro desse tipo de trabalho, uma vez eu descobri o seguinte, nos colégios Scalabrino. Era um colégio desde a infância, lá embaixo até, né? Que, do pré até o ensino médio. Os alunos na primeira série, mas tudo uma beleza. Na segunda série, na terceira série, na quarta série, uma maravilha. Quinta série, não sabem nada. A professora da quinta série dizia, não sabem nada. Eu digo, mas como não sabem nada? Até o ano passado foram melhores alunos. Mas não sabem nada. Aqui tem alguma coisa. Principalmente matemática, essas coisas. Descobri o que é. Manipular. Como manipular? Manipulação. Manipulação do quê? Das pessoas ou dos dados? Manipular palito. Aí eu disse, olha pessoal, eu estava aprender a matemática eu estava colaborando na coordenação pedagógica. Eu disse, olha pessoal, nós precisamos no terceiro ano, no quarto ano, desenvolver o pensamento, o raciocínio abstrato das crianças. Porque na quinta série eles se quebram depois. Eles não conseguem mais fazer o raciocínio abstrato. 5 vezes 5. Não, 5 vezes 5 não existe. Só 5 Existe 5 montinhos de 5 palitos cada montinho. Aí tu vai contar, bom, aí tu... Não, mas eu quero... Tu vai conseguir fazer isso com 1.500 para 300? Tu tem que começar a desenvolver o raciocínio, quase me mataram. Onde é que se viu o raciocínio abstrato? Onde é que se viu ensinar nas escolas raciocínio abstrato? São conceitos, né? Que levam, que tu quebrava conceitos já naquela época. Conceitos. E colocava o professor e desafiava não só o aluno, mas tu desafiava os próprios professores. E uma vez eu também comecei a discutir, descobri uma outra coisa que estava meio em moda naquela época, a tal da sociedade do ócio. A sociedade uma série de o ócio criativo. O que é mas o que eu tinha constatado? Que a escola, o aluno vai para a escola, o adolescente, para se preparar para enfrentar a vida. Tudo bem. Quantas horas tu fica na escola? 4 horas, 6 horas por dia, vamos supor, né? Tudo bem. O que significa preparar para a vida? Para o trabalho, tá? Tá, mas aí tu tá formado, tu vai trabalhar.
tu vai conseguir um emprego. Ou vai conseguir um emprego, não sei o quê, ou vai ser dono de alguma coisa. Quantas horas tu vai trabalhar por dia? 8 horas. E o que tu faz com as outras 16? E o que tu faz com as outras 16? Ah, bom, mas tem que comer, dormir, descansar, tá, mais 8. Mas ainda tem 8. O que tu faz nessas 8 aí? O que você faz nessas 8 O que horas? tu faz nessas 8 horas? Se planeja. E aí o que acontece? O cara trabalha 40 anos, se aposenta e continua trabalhando. Por quê? Porque não sabe o que fazer. Olha o que eu faço depois de Precisa aposentar. ocupar o tempo. Ah, mas tu trabalha? Eles me perguntam hoje, mas tu não trabalha? Eu pergunto, o que tu entende por trabalho? O que tu entende por trabalho? Ah, mas tu não tem assim alguma coisa? Digo, olha, eu vou te abreviar a resposta. Se tu está me perguntando se eu não trabalho, se tenho algum trabalho que ganho dinheiro com aquilo, não. Só que é o seguinte, eu vou ler esse livro aqui. Ah, tu vai perder tempo para ler tudo esse livro aqui. Tu não vai trabalhar. Escuta, e se eu tivesse escrito esse livro aqui? Se colocar no lugar do outro, aí entra uma questão de empatia. E se eu tivesse escrito esse livro aqui? Eu perdi tempo. O cara que escreveu esse livro aqui, o que ele fez? Um baita de sem vergonha que me faz perder tempo? É outro conceito, né? É outro conceito. É. O trabalho significa ganhar alguma coisa, senão não é trabalho. É. Mas como assim? Então, a dona de casa não trabalha? Não trabalha. Dona de casa é outro dilema, essa questão do reconhecimento da dona de casa. Mas como foi essa, então, não teve uma receptividade muito boa esse projeto do... Nenhum deles teve. Criativo. Depois que eu me aposentei, para não dizer que eu não estava mais trabalhando, etc., eu tentei, digo, vou tentar fazer alguma coisa dessas experiências que eu tive. Então eu escrevi vários textos, programas assim, de orientação nessa escola, para pôr em prática essas ideias que eu estou te colocando aqui. E apresentei em vários municípios um projeto para trabalhar com os professores a respeito de discutir essa questão aqui. Pessoal, a gente segue se encaminhando para o fim. Quero agradecer mais uma vez ao Sicredi Região dos Vales, ao Espaço Florescer, ao senhor Helder, a dona Maria Orlandini, a Diole Maísa de Siqueira, psicopedagoga. Muito obrigado por seguirem conosco, nos apoiarem nesse importantíssimo projeto que conta inúmeras histórias relacionadas à Escola Scalabrini de Encantado, que em maio de 2025 completa 50 anos. Agradecer também à diretora Valesca Pascoaleto, que nos permitiu, que nos autorizou com alegria a desenvolver esse projeto. E, professor Valmor, um recado aqui para os nossos telespectadores, para a equipe que hoje ocupa os espaços e continua a história do Scalabrini, né? Deixa um recado para eles, que eles estão continuando esse legado em rumo ao cinquentenário dessa escola. Não, eu para os colegas, para os possíveis colegas que estão no Scalabrini hoje, olha, vocês têm uma missão muito complicada, mas é nobre. É nobre porque nós estamos ligando com nós mesmos. Quando eu assumi uma direção de escola lá no Espírito Santo uma vez, o professor que me passou o cargo, que ele era professor e ele era o diretor e eu ia assumir no lugar dele, ele disse assim, eu aprendi muita coisa sendo diretor, mas não aprendi ser diretor. Diferente. Então, a mesma coisa nós vamos aprender muito sendo professores. Talvez a gente não consiga aprender a ser professor. Meu Deus. Então, aí entra a filosofia para entender. Então é isso que eu disse. Eu só recebi o título de doutor, professor, doutor, depois de 57 anos dentro de salas de aula.
Mas não era por não ter o título de professor que não, as tuas aulas não eram de qualidade. O meu título veio, né? Tu sempre consegue alguma coisa no fim. Sim. O general vence a guerra no fim, não é no começo. Mais um aprendizado. Pessoal, uma alegria muito grande. Espero que curtam, compartilhem essa entrevista. Mais uma, o 7º episódio do projeto Scalabrini 50+. Finalizamos aqui então o 7º episódio do projeto Scalabrini 50 anos com a entrevista com o professor doutor em filosofia Valmor Zelami, aqui direto de Rainha do Mar, no QG dele mesmo, que é o quarto biblioteca, como vocês puderam ver. Uma alegria imensa poder entrevistar meu glorioso pai. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Forte abraço.